Neste mês, que é o mês de outubro, nós estamos conversando no seguinte tema: ainda há esperança. Tem muita gente sem esperança, e nós precisamos ter esperança e anunciar esperança àqueles que perderam a esperança e àqueles que estão desesperados. O desesperado é aquele que perdeu muito a esperança, mas a palavra do Senhor nos dá esperança. Em Romanos 15, 4, Romanos 15, 4, diz que aquilo que foi escrito a fim de nos dar esperança. Que aquilo que está na Escritura foi escrito para nos dar esperança. E eu queria compartilhar com você nesta noite um texto que vai mostrar para nós que ainda há esperança. Eu queria compartilhar com você um texto que está no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a história de uma mulher que estava desesperada, e nós vamos aprender aqui sobre esperança. 1 Reis, capítulo 4. Não está funcionando, tá? Certa mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aí. Ser cristão não nos isenta de problemas. Mesmo sendo cristãos, mesmo tendo conhecido o Evangelho, mesmo tendo tomado uma decisão de assumir o compromisso da fé, nós ainda enfrentamos problemas. Tem situações na vida que a gente não controla. Você sabe disso. Imprevistos acontecem para todo mundo. O texto nos apresenta uma mulher desesperada por causa de uma dívida. Essa dívida, de alguma forma, é decorrente de uma grande perda que ela sofreu: o marido. O marido que iria levantar os recursos para saldar essa dívida, morreu. E essa dívida traz para ela um perigo ainda maior. O período de uma outra grande perda, a perda dos seus filhos.
E a gente poderia olhar para a vida dessa mulher e pensar assim: que fase difícil ela está passando. Já não basta todo o sofrimento pela perda do marido, uma perda irreparável. Agora ela corre o risco de perder os filhos. Como que você acha que essa mulher dorme à noite? Sabendo que a qualquer momento seus 2 filhos podem ser levados para se tornar escravos. Não é um dia de sofrimento, é um longo período de sofrimento, é uma longa fase de sofrimento. A história dessa mulher nos encoraja a ter esperança, mesmo nas fases difíceis da vida. A história dessa mulher nos encoraja a ter esperança, mesmo nas fases mais difíceis da vida. E eu quero compartilhar com você nessa noite 3 pensamentos que vão nos ajudar a ter esperança nas fases difíceis da vida. E o primeiro pensamento é esse: essa mulher não tem um nome importante, mas ela tem uma história importante. Ela não tem um nome importante, tanto que a gente não sabe o nome dela. Veja o que o texto diz, versículo 1: certa mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu o profeta: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ninguém sabe o nome dessa mulher, então não é uma mulher que tem um nome importante. Ninguém sabe o nome dela. Ela é uma anônima. Mas Deus sabe o nome dela. E ela teve uma história com Deus, ela teve uma experiência com Deus. E a Bíblia está cheia de gente anônima que teve um encontro com Deus, que teve uma história com Deus, que teve relacionamento com Deus, que teve experiências com Deus, e o nome dessas pessoas será lembrado no céu. Nós poderíamos lembrar, por exemplo, daquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filha dominada por um demônio. Nós poderíamos lembrar daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Tamanha era a sua gratidão. E ainda derramou um perfume ali nos pés de Jesus. Nós poderíamos lembrar da mulher adúltera que foi perdoada, e ela ouviu de Jesus: vai e não peques mais. Recebeu de Deus uma segunda chance. Nós poderíamos lembrar daquele pai que trouxe um menino endemoniado, e os discípulos de Jesus não puderam expulsar, mas Jesus logo expulsou o demônio daquele menino e o devolveu ao seu pai. Nós poderíamos pensar na mulher samaritana, que tinha um vazio no seu coração, mas um dia apareceu lá, à beira do poço, o Senhor Jesus, e ela teve um encontro com Jesus. Nós poderíamos lembrar daquela viúva, da cidade de Naim, que havia perdido o seu único filho, mas Jesus apareceu no meio do enterro, e mudou aquela história. Nós poderíamos pensar naquela viúva pobre, que deu 2 moedinhas, mas que eram todo o seu sustento, e que foi elogiada por Jesus, por causa da sua atitude. Nós poderíamos lembrar daquela mulher que tinha uma hemorragia, há 12 anos, ninguém conseguia curar, mas ela teve fé, tocou nas vestes de Jesus, e Jesus olha para ela e diz: vá em paz, a tua fé te salvou. Todas essas pessoas, e ainda muitas outras anônimas, cujas histórias estão na Bíblia, mas nós não sabemos o nome delas. E quantos anônimos, quantas pessoas que viveram nessa vida, viveram nessa história, e que tiveram experiências com Deus, mas ninguém ficou sabendo. Os séculos se passaram, mas Deus não esqueceu o nome delas. Todas essas pessoas tiveram experiências com Deus, mas seus nomes não ficaram registrados. A mulher do texto, ela está passando por um grande sofrimento. Primeiro, ela está passando por um período de luto. Não é fácil perder uma pessoa querida. Não é fácil.
O sofrimento é grande, mas ela ainda tinha os seus filhos para a consolarem. A gente imagina que esses meninos não deviam ser adultos, possivelmente adolescentes, porque eles já andavam, eles ajudaram a pegar vasilhas, mas eles não eram homens adultos ainda, provavelmente, o texto dá essa impressão. Mas esses meninos iriam ajudar a cuidar dessa mulher, esses meninos seriam consolo para ela nesse tempo difícil, mas acontece o seguinte, ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida. A gente não sabe a origem dessa dívida. A gente não pode dizer que foi o marido que deixou a dívida, ou se, em virtude de não ter o marido, essa mulher, para se sustentar, acabou se endividando. A verdade é que, possivelmente, os credores já deviam ter levado os seus outros bens, porque naquele tempo, os credores, eles iam à casa, se a pessoa não pagasse, eles pegavam os bens. Na segunda vez, eles já deixavam avisados, ou na terceira vez, na primeira vez eles cobravam, na segunda vez levavam os bens, na terceira vez eles já deixavam avisado que se não pagasse, iria pegar os filhos como escravos. Naquele tempo, podia-se fazer um trabalho escravo para pagar uma dívida, principalmente se a dívida era impagável. Aqueles meninos iriam ter que trabalhar como escravos, pelo menos até o próximo ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. E a gente não sabe quantos anos faltavam para o ano do jubileu. Enfim, era uma perda irreparável para essa mulher. Então é possível que eles já que eles já tivessem levado os móveis dela. É possível que ela já não tivesse mais a sua casa. É possível que ela até estivesse morando de aluguel. Agora, ela está vivendo com medo de perder os filhos. E ela não tinha amparo legal, porque a lei dizia que se podia fazer isso. Mas a maior experiência dessa mulher com Deus vai acontecer justamente no momento de maior crise da sua vida. Os momentos mais difíceis são as grandes oportunidades, são as maiores oportunidades de Deus de fazer uma obra nas nossas vidas. Ela está sofrendo emocionalmente, sofrendo por uma questão financeira, mas ainda há esperança. Por isso eu queria trazer para você um segundo pensamento, para ter esperança nas fases difíceis da vida. Essa mulher não sabe o que fazer, mas ela sabe com quem falar. Ela não sabe o que fazer, mas ela sabe com quem falar. Veja o versículo 1 novamente. Certa mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ela vai falar com o profeta Eliseu. Com quem você fala nos momentos de dificuldade? Você pode falar com Deus em oração, em primeiro lugar. Você pode buscar a Deus, você pode ter um tempo para se recolher e buscar a face do Senhor. Você pode buscar direção na palavra de Deus, e isso não é fast food. É preciso andar com Deus, é preciso buscar a face de Deus, é preciso ir à palavra e ficar atento ao que Deus vai falar. Mas não é para pegar a Bíblia só na hora do aperto. Você vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus se você nunca ouviu a voz de Deus, se você não aprendeu a discernir a voz de Deus a cada dia. Você deve cultivar uma comunhão diária com Deus através da palavra. Você deve ir à palavra, você deve ir à presença de Deus todos os dias e ali experimentar a presença de Deus, aprender a discernir a voz de Deus, porque numa hora de dificuldade você vai aprender a discernir a voz de Deus, você vai identificar a voz de Deus no meio de tantas vozes. Nós temos uma vantagem em relação a essa mulher, porque nós temos a Bíblia toda. Você certamente tem uma Bíblia em casa, talvez você tenha várias traduções da Bíblia na sua casa.
Mas naquele tempo, os profetas eram muito mais necessários, porque havia apenas alguns livros da Bíblia que já estavam escritos, e eles normalmente ficavam lá guardados no templo. E não era todo mundo que tinha acesso. E você não podia consultar a qualquer hora. Você precisava ir lá num dia, num horário em que a palavra ia ser lida. E prestar bastante atenção para poder ouvir a voz de Deus ali naquela leitura. Então nós temos algumas vantagens em relação àquela mulher. Mas ela vai até o profeta Eliseu. Eliseu era o representante de Deus. Ela vai falar com o profeta. Tem gente que na hora do aperto vai em lugar errado. Tem gente que na hora do aperto vai falar com gente errada, vai atrás de coisa que não pode ajudar. Mas não vai aonde a palavra de Deus é pregada e aonde pode receber uma oração e uma palavra de encorajamento. Quando você precisa de um conselho, com quem você conversa? Tem gente que ama a Deus, tem gente que ama a palavra, tem gente que é cheio do Espírito, tem gente que tem sabedoria de Deus, porque tem a mente cheia da palavra, e pode orar com você, e pode orientar você a buscar a orientação de Deus. A gente deve procurar a pessoa certa, primeiro, procurar a Deus, buscar o Senhor Jesus. E às vezes, se você conhece alguém que é cheio do Espírito, alguém que anda com Deus, você pode conversar com essa pessoa. Porque uma pessoa que tem a mente cheia da palavra, ela conhece a orientação de Deus para várias situações da nossa vida. E essa mulher então vai à pessoa certa, ela vai procurar o profeta. Ela vai procurar uma pessoa que anda com Deus. Ela vai procurar uma pessoa que conhece a Deus. Quando a situação é difícil, não perca a esperança. Por quê? Porque na palavra de Deus há sabedoria para te orientar e para você crer que ainda há esperança. E então eu queria trazer para você um terceiro pensamento. Terceiro pensamento para ter esperança nas fases difíceis da vida. Essa mulher pensava que não tinha nada, mas ela tinha muito mais do que pensava. Às vezes a gente está numa situação difícil, a gente fala, eu não tenho saída, eu não tenho recursos, eu não tenho como resolver. Mas a palavra de Deus mostra que muitas vezes nós temos muito mais do que a gente pensava. Olha o versículo 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Dá a impressão que ele pergunta e ela fica olhando, não responde nada. Não dá essa impressão? É que não foi gravado, né? Senão a gente ia ouvir a mulher olhando para Eliseu assim, eu vim pedir uma ajuda, como que eu vou saber o que eu quero que você me faça? E diante do olhar daquela mulher, Eliseu diz, o que você tem em casa? E no primeiro momento ela responde de sopetão, a tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Percebe que num primeiro momento ela diz, eu não tenho nada. É possível que ela já tivesse perdido a casa, estivesse morando de favor ou de aluguel. É possível que os credores já tivessem levado seus móveis e outros pertences, e ela estivesse lá dormindo em cima de um cobertor no chão. E como nada disso, e como todos os seus bens não tinham sido suficientes ainda para pagar as dívidas, os credores devem ter lhe dado um prazo final. Se até tal dia eu vier aqui e não tiver o dinheiro, eu vou vir com a polícia, vou vir com o juiz e vou levar os meninos. Eles vão trabalhar para mim e com o trabalho deles eles vão pagar a dívida. E ela, sem marido para sustentar, e sem filhos para ajudar, como é que ela iria viver?
Como é que essa mulher iria viver nessa situação? Provavelmente ela teria que mendigar para conseguir alguma coisa. Olha o perigo que essa mulher está enfrentando, olha os medos que possivelmente estavam no coração dela. A situação dessa mulher é bem complicada, ela está vivendo uma fase da vida muito complicada. Então ela responde: eu não tenho nada, Senhor, já levaram tudo, eu não tenho nada na minha casa. Mas ela se lembra de uma coisa, ela se lembra que de repente tem uma coisa que os credores não levavam, ficou uma garrafinha de azeite, lá num cantinho, debaixo da pia, uma garrafinha de mais ou menos 500 ml, e ninguém viu aquela garrafinha, tem aquela garrafinha lá. De repente dá para usar esse azeite, mistura um pouco de farinha, dá para fazer um pão e acabou. Era assim que se fazia o pão, né? Azeite com farinha e só. Mas isso não dá para nada, por isso que ela pensou: eu não tenho nada, a não ser uma vasilhinha de azeite, 500 ml, talvez 600 ml. Mas Eliseu fala para ela: vá pedir emprestadas vasilhas para suas vizinhas, mas peça muitas vasilhas. E você vai pegar essa garrafinha de azeite e vai começar a derramar dentro dessas vasilhas. Mas que orientação mais ilógica, que orientação mais sem sentido. Mas ela não tinha percebido que Deus havia lhe dado muito mais recursos do que ela imaginava. Presta atenção, primeiro, ela tem uma vasilha de azeite. Ela pensa que isso não é nada, mas pouca coisa na mão de Deus é muito. Ela tem uma casa para morar, pelo menos ela tem um teto sobre a cabeça, porque ela entra na casa e fecha a porta. Então, ainda que provisoriamente, ela está morando nesse lugar. Ela tem vizinhas, pessoas com quem ela desenvolveu amizade e para quem ela poderia pedir vasilhas. Possivelmente ela parava para conversar com essas vizinhas. Uma vizinha emprestava uma xícara de açúcar e no outro dia ela ia devolver, e quando uma vizinha emprestava uma vasilha, ela sempre devolvia. Então ela foi ganhando crédito. Aliás, tem vasilha na sua casa que não é sua? Precisa devolver, hein? Para ganhar, para conquistar a confiança das pessoas. Então ela tinha vizinhas que confiavam nela, para quem ela podia pedir vasilhas. Ela tem filhos para ajudar, filhos que podem ir lá carregar as vasilhas, ir lá pedir para a vizinha, trazer as vasilhas em casa, ir passando para ela as vasilhas enquanto ela enche. Ela tem um profeta que pode orientá-la, que pode dar na direção de Deus para a sua vida. E tem ali em algum lugar um mercado onde ela poderia vender esse azeite. E principalmente, acima de tudo, ela tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então ainda há esperança. O seu marido era um homem temente a Deus. Tudo indica que ela era uma mulher temente a Deus, porque ela não vai procurar outra coisa, ela vai procurar o homem de Deus na hora da dificuldade, o que equivale a pedir a ajuda de Deus. Ela tem a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus tem todos os recursos. Quem anda com Deus tem todos os recursos, mesmo nas horas difíceis. Veja, versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traz mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E disse: ele disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas.
e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Um milagre aconteceu, o azeite se multiplicou. Deus fez um milagre na história daquela mulher, no momento mais difícil da vida dela, quando ela não via os recursos, quando ela não tinha mais esperança. Então, quando não tem esperança, com Deus há esperança. Aliás, Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Deus não precisa de nada para fazer um milagre. Mas muitas vezes Deus faz milagres a partir do pouco que a gente tem. Que é para a gente enxergar o milagre. Que é para a gente ver de onde veio. E tem mais. Não tem limites para aquilo que Deus pode fazer. O limite sempre está na gente. O azeite não parou enquanto tinha vasilha. Ela não chegou e não deu para encher essa vasilha. Isso não aconteceu. Quando acabaram as vasilhas, é que o azeite parou. Por quê? Porque para Deus não tem limite. Quem tem limite é a gente. A gente tem limite, Deus não tem limite. O azeite só para de correr quando as vasilhas acabam. Às vezes, a gente está procurando fora os recursos e não percebe que Deus colocou os recursos na nossa própria casa. A gente às vezes não percebe que Deus já nos deu os recursos que a gente precisa. Então eu queria que você pensasse comigo, para refletir. Primeiro, se você está passando uma fase difícil, talvez não seja tão difícil como a fase daquela mulher, mas olha, às vezes você fala, ó, está perto. Não desanime, não desista, não perca a esperança. Peça para Deus te dar uma ideia, peça para Deus falar com você. Entra no teu quarto, pega a tua Bíblia e entra na presença de Deus e diz: Deus, me dá uma direção, Deus, me dá uma ideia, Deus, acende uma luz. Não desanime, não desista, não perca a esperança. Peça para Deus te dar uma ideia. Peça para Deus mostrar os recursos que Ele já lhe deu. Ele já deu algum recurso para você. Então, primeiro, vá na direção daquilo que Deus mostrou. Quando Deus te der uma ideia, quando Deus te mostrar uma saída, quando Deus te mostrar uma porta, quando Deus te mostrar um recurso, vá naquela direção. Segundo, aprenda a lição da humildade. A gente precisa aprender a viver com muito e com pouco, porque tem fases na nossa vida que a gente tem mais, mas tem fases na nossa vida que a gente está apertado. Todo mundo passa por isso, é difícil uma pessoa que não passa por isso. Aprenda a lição da humildade. Deus exalta os que se humilham. O que quer dizer exaltar os que se humilham? Deus se exalta aqueles que agem com humildade. Humilhar-se é agir com humildade. E apareceu esse emprego. Não, mas esse emprego eu não vou pegar. Esse emprego não. É o que apareceu. Seja humilde. Deus vai pegar o pouco recurso e vai multiplicar o seu recurso. Precisa de humildade para contar a sua história. Precisa de humildade para dizer que as coisas não deram certo para você. Precisa de humildade para confessar, para pedir orientação, para perguntar para alguém dizer para você: o que eu faço agora? Eu estou sem ideia, me ajuda. Precisa de humildade. Precisa de humildade para pedir vasilha emprestada. Ô, dona Maria, quantas vasilhas a senhora tem aí? Tem bastante. Quanto? Umas 10? Não, tenho mais. Me dá todas. 20, 40? Eu vou precisar de todas. A vizinha regala o olho, mas como você cultivou a amizade dela, como você foi honesta, como você foi uma boa vizinha, ela confia. Mas precisa de humildade para fazer isso. Precisa de humildade para sair vendendo azeite. Mas eu nunca vendi nada na vida, eu nem sei como é que vende. Mas eu posso aprender. Deus vai me ensinar. Deus vai iluminar minha mente.
Deus vai me dar sabedoria, eu vou aprender. O Senhor está comigo, eu posso aprender. Humildade. Em terceiro lugar, faça a sua parte. Deus deu a ideia, Deus multiplicou o azeite, agora precisa vender o azeite, precisa pagar as dívidas, e ela vai poder viver com o que sobrar. Mas como é que eu vou viver com o que sobrar? Quantas vasilhas será que vai sobrar? Mas como que eu vou viver desse azeite? Uma hora ele vai acabar, e a hora que eu vender tudo, e a hora que for a última vasilha, para o azeite não acabar, ela precisa aprender a negociar com o azeite. Ela vai ter que vender, pegar o dinheiro, comprar mais azeite, ir administrando o seu negócio. Quem sabe ela vai abrir uma empresa para negociar azeite. Como diz o ditado, se Deus te der limões, faça uma limonada. Eu conheço a história de gente que faliu e não perdeu a esperança. Eu conheço gente que faliu e começou tudo de novo no dia seguinte. Eu conheço gente que o supermercado faliu, a pessoa alugou um salãozinho, começou a comprar alguns mantimentos, abriu um mercadinho menor para poder ir ganhando a vida, para que com o tempo aquilo possa crescer. Ela não desanimou, ela não perdeu a esperança. Teve gente que perdeu o emprego e foi estudar, foi procurar outros recursos, foi aprender outra profissão e deu certo. Eu conheço uma mulher que ela vendia roupa de casa em casa, e ela foi formando a sua freguesia, até que chegou uma hora que ela já vendia roupa para muita gente. Ela decidiu dar um passo de fé, alugar um prédio para fazer uma loja, e deu certo. Deu certo. Teve um casal que ficou desempregado, mas ela era boa no crochê, ela fazia muito crochê, então ela teve uma ideia, começou a fazer crochê, ela fazia o crochê, o marido saía vendendo o crochê. E eles têm uma empresa que vende toalha, não sei se é só de crochê ou de outra coisa. Conseguiram vencer na hora difícil, vencer no momento difícil. Eu já ouvi história de gente que na hora da crise estava precisando de recurso, só tinha 1 quilo de farinha em casa, fez bolo, foi vender o bolo, vendeu o bolo, comprou mais farinha, começou a fazer bolo, o bolo era bom, ela tem uma loja de bolo. Como é que chama esse lugar que vende bolo? É isso daí mesmo, que você sabe. E ela vende bolo. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja de Pirajuí, naquele tempo, olha, faz tempo, a gente ainda usava retroprojetor. Lembra disso? Tem gente aqui que nunca ouviu falar. Põe lá no Google que você descobre o que é. Mas só que a igreja não tinha retroprojetor. E nós estávamos começando o ministério ali, era uma igreja que tinha pouca gente, poucos recursos, e nós fizemos uma campanha. Todo mundo ia fazer pão caseiro. Arrumamos uma receita boa, que foi testada, deu certo. Todo mundo fazia pelo menos um pão na semana. E a experiência é essa: quando você sai na rua com um pão quentinho, quem sente o cheiro não resiste. Você vai ali 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, não resiste. Todo mundo começou a fazer pão, vender pão, e nós compramos o retroprojetor com a campanha do pão. Eu me lembro, a Fernanda ia num acampamento, ela queria levar uma amiguinha dela, mas a amiguinha dela não tinha recursos. O que ela fez? Ela lembrou do pão. E começou a fazer pão, e elas foram lá em casa, sujaram a cozinha, tudo, espirrou farinha na parede, mas fizeram pães, e venderam os pães, e com o dinheiro dos pães ela conseguiu pagar o acampamento para a amiga dela. A gente tinha um projeto social, em que nós ensinamos as mães das crianças a fazer pão, e elas faziam pão, e ganhavam um recurso, e reinvestiam uma parte do dinheiro para fazer mais pão. Não importa o tamanho da crise,
ainda há esperança. Sempre tem uma coisa que você pode fazer, sempre tem uma coisa que você pode inventar, tem alguma coisa que você pode vender, tem uma ideia que Deus vai te dar. Essas ideias de repente não servem para você, mas Deus pode te dar uma ideia que serve para você, para vencer nos momentos mais difíceis da vida, porque se você tem a bênção de Deus, tem esperança. Então o desafio, busque a Deus. Se você está numa fase difícil, peça uma ideia, peça uma direção, ainda há esperança. Vamos orar por isso? Talvez você não esteja nesse ponto, mas talvez você conheça alguém que precisa dessa palavra, que precisa dessa palavra de esperança, que precisa dessa palavra de encorajamento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, tem tanta gente perdendo a esperança, mas nós temos o Senhor, nós não vamos perder a esperança. Por isso nós pedimos, Senhor, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por tempos difíceis, eu quero pedir, Senhor, dá esperança, renova a esperança. Eu quero pedir, Jesus, por favor, ilumina a mente, conduz essa pessoa para buscar o Senhor, para buscar na Tua palavra uma resposta, uma solução, uma direção. Nem sempre o problema é financeiro, às vezes é um problema de outro tipo, mas Deus, o Senhor, nos aponta os recursos necessários, e o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir. Não há problema que seja insolúvel para o Senhor, não há limites no Senhor. Nós podemos ser limitados, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado, a um Deus que sabe todas as coisas, e servimos a um Deus que é bom, e que compartilha a sua vontade com os seus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, e se o Senhor está com a gente, ainda há esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.